E quando eu penso em família substituta, eu penso no meu caso mais difícil como juiz em 10 anos de carreira, que eu completo agora, nesse 2009. Vejam, olhem só. Eu me vi numa situação, porque normalmente se pensa, o difícil como juiz é julgar casos criminais complicados, ou casos de corrupção. Não. O que eu sinto é que o difícil da minha profissão é justamente o fator humano, do drama, da tragédia humana. Na adoção, quando não houve destituição do pátrio poder, ou do poder familiar, que é o termo técnico, embora no ECA conste pátrio poder, na adoção tem que haver a destituição do poder familiar, precisa de um processo. Ou o promotor move, ou quem quer adotar move essa ação. E a criança, normalmente, ela está em um abrigo. Eu peguei uma situação envolvendo justamente este tema. Havia uma criança num abrigo e 2 casais diferentes. 2 casais diferentes visitaram a mesma criança. E os 2 pediram a adoção dessa criança. 2 casais pediram a adoção da mesma criança. E eu me vi numa situação absolutamente inusitada. Porque normalmente, nas cidades, existe um cadastro de adoção. E tem que se seguir a ordem do cadastro. Nenhuma das pessoas que estava no cadastro na cidade onde eu era juiz, nenhuma destas pessoas queria adotar esta criança. E os 2 casais que pediram a adoção não estavam no cadastro. Perdão. Eu poderia muito bem ter usado um critério. Quem chegou primeiro, quem pediu primeiro. Mas uma coisa tão importante quanto essa não poderia jamais ser resolvida por um critério tão simplório. Quem chegou primeiro? Lembra da proteção integral e da prioridade absoluta? Tem que pensar nos interesses da criança. Só que aí o drama aumentava. Ambos os casais, ambos os casais eram absolutamente perfeitos, absolutamente ótimos. Eu não poderia dizer que um casal era melhor ou pior do que o outro, porque ambos eram perfeitos. E a criança se dava bem com ambos. Só que eu precisava resolver a situação de uma maneira rápida. Marquei audiência. Coloquei os 2 casais na minha frente e avisei. Essa audiência é para decidir quem prossegue com a adoção. E eu estava tranquilo, por um aspecto. Porque eu sabia que fosse qual fosse minha decisão, o casal que perdesse iria recorrer. O que eu não sabia é que os advogados tinham combinado entre si que fosse qual fosse minha decisão, eles não recorreriam. Eles iam deixar eu decidir do jeito que eu quisesse. Por lealdade, por ética, esses advogados não me avisaram isso, porque daí eu ficaria super preocupado. Eles confiavam no meu julgamento e falaram, não, o que ele decidir está decidido, a gente não recorre. Antes de dar a minha sentença, eu avisei ambos os casais. Eu olhei para esses casais e disse, eu preciso alertá-los de algo. Há uma suspeita de que esta criança seja fruto de um relacionamento entre irmãos. E, como a mãe tem algum grau de deficiência mental, essa criança pode ter deficiência também. Os senhores mesmo assim querem continuar na adoção? Ambos os casais disseram, sim, queremos. Puxa vida. O meu as na manga, o meu coringa, era que alguém desistisse aí, eu falaria, ok, mas nenhum desistiu. Então eu comecei a ditar minha sentença. E disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que se leve
em prioridade os interesses da criança e do adolescente. Só que naquele caso, eu não poderia fazer isso, porque ambos os casais eram perfeitos, e a criança se dava bem com ambos. Vejam, disse então aos casais que na noite anterior, quando deitei na cama, eu imaginei cada um dos casais chegando em sua residência, tendo perdido a ação. E imaginei o primeiro casal chegando na sua residência triste e tendo um filho para abraçar, para prantear, para chorar junto com esse filho. E imaginei o segundo casal. Imaginei o segundo casal que não tinha nada, não tinha filhos. E que, portanto, eu dava à criança, permitia que continuasse com o processo de adoção àquele casal. Nisso, as duas mães e os dois pais começaram a chorar, porque entenderam. E eu terminei a sentença e olhei nos olhos do casal que perdeu a ação. Olhei nos olhos deles e lhes disse: senhores, eu nunca fiz o que vou fazer agora e rogo a Deus que seja a minha última vez, minha primeira e última vez. Eu peço aos senhores perdão por esta sentença. Eu acredito que ela é justa, mas os senhores têm todo o direito do mundo de não achar que ela é justa. Eu nunca pedi perdão por uma sentença e eu peço aos senhores perdão por esta sentença. Daí saí e fui lá chorar no meu gabinete. Eu, então, com 25 anos, já tinha 2 anos de magistratura, eu passei na época era possível ser juiz com 23 anos, eu fui aprovado com 23, 25 anos decidindo esse caso. Um caso que me marcou muito e que me fez perceber que, por vezes, a técnica não resolve. É preciso partir para outros campos do conhecimento humano. Mas só para que não fiquem sem a história completa. A vida é algo absolutamente fantástico. Exatos 1 ano depois, quando eu estava para me promover desta comarca, sabe o que aconteceu? Eu tive o privilégio de, para o casal que perdeu e para quem eu pedi perdão, tive o privilégio de poder conceder a adoção de uma outra garota para este casal que perdeu. Exatos 1 ano depois, quase me promovendo desta comarca.